Você conhece o trabalho de entregas de cestas básicas da nossa casa no último domingo do mês? Você pode ajudar doando arroz, feijão, macarrão, açúcar, óleo, fubá, chocolatado, farinha e leite em pó. Ou, se preferir, pode também ajudar fazendo transferência. Desde já agradecemos a ajuda. Aproveite agora a nossa live e não esqueça de curtir, compartilhar e ativar o sininho. Boa noite, gente. Boa noite. Eu sou a Ananda Jenkins, participo da Mocidade da USCC e hoje estamos aqui com o nosso palestrante Rafael Siqueira. Muito boa noite, pessoal. Que prazer estar com vocês. Eu também sou jovem, há um pouquinho mais de tempo. Quero aí dizer da minha alegria de poder partilhar esses momentos de espiritualidade e de vida com cada um de vocês e pedir a Jesus que nos guarde e nos mantenha em sua paz. Isso, graças a Deus. Hoje vamos falar, né? Ele vai falar sobre mais um capítulo do livro Pensamento e Vida, né? E antes de passar a palavrinha para ele, né? Para ele poder guiar essa live, eu só vou dar alguns avisos importantezinhos, avisos essenciais, que as inscrições já estão abertas para o grupo de comunicação. Então, quem quiser participar, fazer isso aqui que a gente faz nas sextas, nas quartas-feiras, só entrar em contato com a gente, que vai ser muito bem-vindo. E para dizer que a partir do ano que vem, as lives de sexta-feira vão passar para quarta-feira às 8 horas. Então, fiquem atentos, a partir do ano que vem, a live vai ser quarta-feira às 8 horas. E o último aviso, não menos importante, é que a nossa cesta básica, né, a última do ano, que é a de Natal, vai ser no dia 19 de dezembro, agora. E quem puder ajudar, seja divulgando ou doando, né, alguma coisa, é só entrar em contato com a gente, falar qualquer rede social, chamar pelo WhatsApp que passou aí no vídeo, que vai ser muito importante para a gente, vamos ficar muito agradecidos. Bem, depois de ter passado os avisos, eu vou fazer só uma prece rápida para a gente iniciar essa live da melhor forma possível, mais tranquila. E eu vou passar a palavra para o nosso palestrante. Então, vamos lá, gente. Senhor, muito obrigada por esse dia, obrigada por mais essa live. Que esses ensinamentos possam esclarecer as dúvidas das pessoas, que possam ajudar, que seja um dia muito produtivo. Muito obrigada, graças a Deus. Bem, então é isso. Qualquer dúvida, podem mandar aí no chat, que no final da palestra ele vai responder todas que forem possíveis. Agora eu deixo com você, Rafael. Mas já passou para mim assim? Vai me deixar sozinho agora? Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Então tá bom. Meus amigos, é uma alegria estar com cada um de vocês. Gostei. Você aparece e eu falo. O que nós combinamos hoje, antes de entrar na palestra, é que se eu não souber alguma pergunta, eu passo para ela, ela responde. Que Jesus, então, possa permanecer com cada um de nós, nos envolver em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. Quero dar uma boa noite aos amigos da casa de Carlos Chagas, a Rosemary Lancelotti, que está dizendo aí, boa noite a todos, muito bom, Rafael pode estar contigo nesta live. Prazer meu, viu, Rosemary? A alegria de poder partilhar esses momentos com vocês. Boa noite, Marlene Risso, boa noite, meu amigo Rodrigo Bernardo, que foi quem entrou em contato comigo e nós estamos aqui hoje. Boa noite ao canal Estudar Kardec, de Jorge Dutra. E eu deixo também o meu boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo, não trouxeram suas mensagens, e porventura aqueles que vão nos assistir a posteriori. Porque quando a gente coloca conteúdo nas redes sociais, a gente sabe que a gente fala, mas ganha aí os espaços. Muito boa noite, Rejane Kessler Ferreira. Estudar o livro Pensamento e Vida é refletir em breves aconselhamentos, em verdade 30 aconselhamentos, do benfeitor Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, para cada um de nós. E quando lemos a primeira lição dessa obra, nos damos conta que Emmanuel nos coloca que muitas pessoas vão até os espíritos e pedem uma espécie de cartilha, para quando estiverem no mundo,
não se perderem do prumo, não perderem o roteiro, saberem se comportar como espíritos imortais e seguindo sempre o Mestre Jesus. Então nos diz o benfeitor Emmanuel que este livro representa uma cartilha com 30 apontamentos sobre os quais nós devemos estudar, refletir e seguir aí os direcionamentos da espiritualidade para que nós não percamos o nosso rumo e a nossa oportunidade da reencarnação. O capítulo que vamos desenvolver na noite de hoje é o capítulo 28, chamado Enfermidades. Para que eu possa contextualizar o capítulo com vocês, eu peço permissão para ler. Se fosse uma história, com certeza eu contaria. Mas como é um capítulo inteiro, com vários apontamentos do benfeitor Emmanuel, a gente lê e depois a gente vai comentando, vai costurando. Se quiserem trazer algum apontamento, alguma pergunta, a gente está aí num grupo de estudos. Enfermidade. Ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental. Mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. Há moléstias que têm, sem dúvida, função preponderante nos serviços de purificação do espírito, surgindo com a criatura no berço ou seguindo-a, por anos a fio, na direção do túmulo. As inibições congeniais, as mutilações imprevistas e as enfermidades dificilmente curáveis catalogam-se, indiscutivelmente, na tabela das provações necessárias, como certos medicamentos imprescindíveis figuram na ficha de socorro ao doente. Contudo, os sintomas patológicos na experiência comum, em maioria esmagadora, decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo de nossas manifestações, operando desajustes nos implementos que o compõem. Toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante à martelada forte sobre a engrenagem de máquina sensível. E toda aflição amimalhada é como ferrugem destruidora, prejudicando-lhe o funcionamento. Sabe hoje a medicina que toda tensão mental acarreta distúrbios de importância no corpo físico. Estabelecido o conflito espiritual, quase sempre as glândulas salivares paralisam as suas secreções, e o estômago, entrando em espasmo, nega-se à produção de ácido clorídrico, provocando perturbações digestivas a se expressarem na chamada colite mucosa. Atingindo esse fenômeno primário, que muita vez abre a porta a temíveis calamidades orgânicas, os desajustamentos gastrointestinais repetidos acabam arruinando os processos da nutrição, que interessam o estímulo nervoso, determinando variados sintomas, desde a mais leve irritação da membrana gástrica até a loucura de abordagem complexa. O pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Se não é aconselhável envenenar o aparelho fisiológico pela ingestão de substâncias que o aprisionem ao vício, é imperioso evitar os desregramentos da alma que lhe impõem desequilíbrios aviltantes, quais sejam aqueles auridos nas decepções e nos dissabores que adotamos por flagelo constante do campo íntimo. Cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa, é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo de nossa existência e intoxicar, por conta própria, a tessitura da vestimenta corpórea, estragando os centros de nossa vida profunda e arrasando, consequentemente, sangue e nervos, glândulas e vísceras do corpo que a divina providência nos concede entre os homens, com vistas ao desenvolvimento de nossas faculdades para a vida eterna. Guardemos assim compreensão e paciência, bondade infatigável e tolerância construtiva em todos os passos da senda, porque somente ao preço de nossa incessante renovação mental para o bem, com o apoio do estudo nobre e do serviço constante, é que superaremos o domínio da enfermidade, aproveitando os dons do Senhor e evitando os reflexos letais que se fazem acompanhar do suicídio indireto. Muito boa noite, Márcia Barbosa e meu amigo Marcos de Carvalho. Agora que já lemos a página, vamos começar a trazer alguns comentários
A página intitula-se Enfermidades. E eu gostaria de trazer para vocês o conceito de doença da Organização Mundial de Saúde, cunhado ainda na década de 40 do século passado. Estão vendo ali ao fundo? É minha filha, gente, porque nesse horário ela costuma tricotar pela casa, ela está querendo mamar a mamadeira dela, veio pegar a fralda para poder voltar para o quarto e assistir o tablet. Mas vamos e voltemos ao conceito de saúde pela Organização Mundial de Saúde, porque conceitua aquele órgão que saúde não é apenas a ausência de enfermidade, mas é um completo bem-estar físico, mental e social. E com esse conceito a gente começa desmistificando uma coisa que é quase que vulgar nas nossas conversas, na nossa forma de pensar doença. Porque todo mundo pensa que ter saúde é não ter doença, mas não é assim que devemos pensar, porque ter saúde é algo mais amplo. Ter saúde quer dizer ajuste físico, mental e social. Para ser saudável, não basta eu não ter doença, mas eu preciso estar bem fisicamente. Células, tecidos, eu preciso estar bem com a minha mente. Como andam os meus pensamentos? Como é a tônica da minha atividade mental? Eu preciso estar bem socialmente. Como eu me relaciono com as pessoas? Como é o meu relacionamento dentro da minha casa, com a minha filha, com a minha esposa, com os meus familiares? E agregando a esse conceito da Organização Mundial de Saúde, preceitua a veneranda Joana de Ângeles que também saúde é um bem-estar espiritual. Porque vejam, nós não somos corpos materiais. Nós somos espíritos imortais, que nascemos, desencarnamos, renascemos ainda e progredimos sem cessar. Então o nosso corpo acaba sendo um reflexo daquilo que vai no nosso espírito. Então, quando pensamos em saúde, nós devemos ter em conta que não é apenas não ter doenças, mas é estar bem nesses 4 espectros que eu trabalhei com vocês. E vem o benfeitor Emmanuel nos dizer que as enfermidades, ninguém gosta de ser enfermo, ninguém gosta de ter doença. Elas têm o seu aspecto físico, mas grande parte das nossas doenças elas começam aqui. Na nossa forma de ver a vida, na nossa forma de nos relacionar com as pessoas e com o mundo. Daí, fazendo uma ponte entre Emmanuel e um grande filósofo, escritor da antiguidade, o romano Juvenal. Porque Juvenal dizia que mens sana, in corpore igualmente sano. Ou seja, se a minha mente é boa, capaz de gerar bons pensamentos, capaz de guardar o otimismo, nós vamos gerando um corpo saudável. E fazendo uma análise mais aprofundada, se a minha mente é atributo do meu espírito, vejamos, aquilo que vai no meu espírito é aquilo que eu trago para o meu corpo, porque o meu corpo é transitório, o espírito é imortal. Eu me recordo que recentemente eu vi um post nas redes sociais, e as redes sociais existem para coisas nobres, para coisas positivas, que dizia mais ou menos assim: o que você não resolve aqui, vira doença no seu corpo. Então nós precisamos aprender a lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, porque quando a gente não consegue se apacentar enquanto espírito imortal, a gente vai adoecendo do corpo físico, porque o corpo físico acaba sendo um mata-borrão, como diziam os antigos, ou um dreno daquilo que está em desequilíbrio no nosso espírito. Ratificando tudo isso que eu estou dizendo, existe uma frase da veneranda Joana de Ângeles, num livro belíssimo que eu deixo como sugestão de leitura, que é o livro Desperte e Seja Feliz. Quando ela nos propõe no capítulo 20, o corpo humano é laboratório de infinitas possibilidades, sempre suscetível de auto-recompor-se ou auto-desarranjar-se conforme as vibrações da mente. Então, num primeiro momento agora, eu quero pensar com vocês. Como andam os nossos pensamentos? Como anda a nossa forma de ver a vida, de se relacionar com as pessoas? Porque isso é que vai dizer do meu quadro de saúde. Diz
a moderna neurolinguística, que nós temos cerca de 70 mil pensamentos por dia. Imaginem, enquanto eu estou aqui fazendo essa conversa com vocês, porque não é uma palestra, é uma conversa, nós estamos pensando. Alguns estão pensando no que eu estou dizendo, outros estão pensando no que vão comer depois, no que vão assistir depois, estão pensando na vida, estão pensando no Natal, estão pensando nas mais variadas situações do dia a dia. O fato é que nós estamos pensando. E dizem os neurolinguistas que nós temos cerca de 70 mil pensamentos por dia. Um pouco mais, um pouco menos. Agora, a conclusão que eles chegam, ela é um diagnóstico da forma como estamos vivendo. Cerca de 70% a 80% desses pensamentos não são elevados. Então vamos fazer a conta. De 70 mil pensamentos que nós temos diariamente, apenas 20% são elevados. Porque 70%, 70% a 80% não são elevados. Trazendo para uma fração diminuta. De cada 10 pensamentos que eu tenho, apenas 2 são elevados. Os outros 8 ou 7 são pensamentos de reclamação, são pensamentos de pessimismo. E vocês acham que quando eu estou reclamando, verberando contra as pessoas, verberando contra a vida, naquela postura do pessimismo constante, eu estou adoecendo ou eu estou trazendo saúde para o meu corpo? É o que nos diz o benfeitor Emmanuel numa primeira frase que eu destaco do nosso texto, quando ele assevera: podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. O que isso quer dizer? Que quer dizer que se eu sou uma pessoa pessimista, uma pessoa que está sempre pensando em problemas, sentado no meu sofá. E vocês estão vendo o meu sofá ao fundo aqui. Percebam que eu estou recebendo vocês na sala da minha casa. Se eu sou aquela pessoa que estou sempre no sofá, atirado, sem perspectiva, reclamando da vida, reclamando das pessoas, entregue à inércia, ao comodismo, vocês acham que eu estou gerando saúde ou doença? Doença. Por isso diz Emmanuel que a saúde começa aqui. O corpo é o resultado. Se a saúde começa aqui, eu sou o primeiro que adoeço ou me faço saudável. Então, qual é a primeira proposta para que nós possamos angariar saúde? Mudar a forma de pensar. Mudar a forma de agir no mundo. Mudar a forma de se relacionar com as pessoas. Lembrando do próprio trecho do Sermão da Montanha, quando Jesus nos pede: os vossos olhos são as janelas da vossa alma. Quando os vossos olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Querem um exemplo? Ah, que pena. Eu hoje não trouxe o copo, eu estou com uma caneca. Mas essa caneca, ela está com água aqui pela metade. Se vocês pudessem ver, veriam que a água está aqui pela metade. Muitas pessoas olham para um copo com água pela metade e dizem assim: ah, o copo não está cheio. Outras pessoas olham para o mesmo copo e dizem: que bom, o copo tem água. Ainda que pouca água, eu posso me dessedentar. Qual é o diferencial? A pessoa, o copo ou a forma de ver? A forma de ver. Então, que a nossa forma de ver o mundo seja a forma colorida, a forma do otimismo, porque isso nos traz saúde. Outras tantas pessoas são aquelas que têm o hábito da maledicência, da fofoca. Só veem o aspecto negativo das outras pessoas. Vocês acham que isso traz doença ou traz saúde? Traz doença. Porque a gente só se afina no diapasão daquilo que não nos eleva, daquilo que não traz vibrações positivas. Já pararam para pensar como são as nossas orações? Quando a gente se coloca a orar, a gente diz: vamos elevar o padrão dos nossos pensamentos, ou simplesmente vamos elevar os nossos pensamentos. E eu meditando sobre essa frase um dia, um amigo espiritual se acercou e me disse: meu filho, você sabe por que a gente costuma orar? Vamos elevar o padrão dos nossos pensamentos?
Porque usualmente os nossos pensamentos estão no rasteiro da nossa terra. Estão nas brigas, nas discussões, nas coisas que são estéreis, nas lamúrias sem fim. A gente só costuma elevar o padrão dos pensamentos quando vai orar. Por isso a gente adoece. Isso não quer dizer que não temos doenças orgânicas, que as nossas células não oxidam, que nós não temos doenças advindas da própria idade, do próprio contexto reencarnatório, que nós trazemos causas atuais e pretéritas dos nossos comprometimentos presentes. Mas muitos dos nossos males decorrem da nossa forma de agir, da nossa forma de pensar, da nossa forma de nos estruturar perante o mundo. Porque, usualmente, como são as nossas atitudes? São aquelas atitudes de quem liga a televisão e só vê coisas positivas, coisas negativas. Ah, mas quanta corrupção, quanta coisa negativa, e vocês acham que isso atrai o bem ou atrai o mal? Outras tantas ligam a mesma televisão e veem pessoas fazendo bem. E veem pessoas que sobem as comunidades, que dão cestas básicas. Então, eu sou o vetor da minha saúde. Igualmente, sou o vetor da minha doença. É nisso que converge Joana de Ângeles, Emmanuel e os bons espíritos dizendo para a gente: vós sois espíritos. Se o vosso espírito é pacífico, já se depreendeu para a proposta do bem, o vosso corpo será um corpo harmônico. Então, vamos elevar o padrão dos nossos pensamentos para falar melhor, para agir melhor. Porque nos diz o próprio benfeitor Emmanuel, o pensamento cria a ideia, que gera o desejo, que acalentado forma a palavra, que orienta a ação, que detona resultados. Os resultados começaram aonde? No pensamento. E também pelo pensamento, porque o nosso pensar é uma poderosa estação de rádio, porque nós projetamos ondas, nós captamos ondas. Se o meu pensamento é aquele pensamento da pessoa que está sempre de mal com a vida, de mal com as pessoas, a pessoa que nutre violência, com quais espíritos eu estou me sintonizando? Com Bezerra de Menezes? Não. Com Carlos Chagas? Não. Eu estou me sintonizando com espíritos que estão no mesmo diapasão do que eu. Então, se eu quero sintonizar com bons espíritos, eu preciso me aproximar dos bons espíritos. E como a linguagem entre os espíritos é o pensamento, eu preciso melhorar os meus pensamentos. Daí nos dizer Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, no capítulo 20, item 9, que o bom médium é aquele que consegue se aproximar dos bons espíritos. O bom médium, e médium somos todos. Nada obstante, uns têm uma faculdade ostensiva e trabalham nas reuniões mediúnicas. Outros tenham ela mais latente, seja um médium de pressentimento, um médium que tenha sonhos. O bom médium não é aquele que tem inúmeras faculdades. O bom médium é aquele que, pelos seus pensamentos, pelas suas atitudes, se aproximam dos bons espíritos. São aqueles que conseguem angariar saúde, porque mente sana. E eu quero agora fazer uma parceria com Juvenal, o poeta romano. Espírito sano, espírito bom, espírito equilibrado, corpo igualmente sano. Pensemos nisso, porque muitas das nossas enfermidades estão na nossa forma de agir e de nos portar no mundo. Vamos agora para um outro trecho aqui que Emmanuel nos coloca, porque no início eu li a página toda. Agora eu estou trazendo alguns apontamentos e fazendo comentários. O pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo. Ou seja, Emmanuel está ratificando tudo isso que eu coloquei. Mas ele coloca ainda mais. Cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa, é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo de nossa existência, é intoxicar por conta própria a tessitura da vestimenta corpórea. Permitam-me contar um caso para vocês. Já faz algum tempo, eu estava numa reunião mediúnica quando uma senhora veio comunicar-se. E ela queria, porque queria contar
o seu drama, a sua trajetória. E ela narrou que foi casada com um homem que ela escolheu, pelo qual nutria grande paixão. Contou do seu casamento, contou dos vários filhos que tiveram, mas narrou um grande dissabor. Disse que aquele que era o seu marido começou a lhe trair e ela não conseguia perdoar. E perdoar aqui, meus irmãos, não quer dizer continuar convivendo. Perdoar quer dizer não guardar ressentimento, não devolver o mal com o mal. Nós não vamos entrar aqui no mérito se ela devia separar-se ou não, mas nós vamos entrar no mérito de quem não deveria guardar ressentimento, porque ela começou a guardar muito ressentimento do seu marido. E foram anos intoxicando com pensamentos de raiva, com pensamentos de rancor e com muito ressentimento que foi bombardeando o seu corpo físico. E ela narra que veio a desencarnar com câncer no colo do útero, em grande parte por conta de dívidas pretéritas, mas que foi catalisado pela sua forma de pensar, pelo ressentimento que guardava, ou seja, o nosso pensamento de ressentimento, de rancor, de raiva, não adoece a outra pessoa, adoece a nós. Perdoar não é libertar a outra pessoa, é perdoar a nós mesmos. E ela termina a sua comunicação dizendo: perdoem, meus amigos. Façam esse exercício para com as outras pessoas, assim como nos ensinou Jesus, em Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22. Perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. E guardando uma conexão com a página da noite, ela nos diz: não guardeis lixo mental. Porque todo pensamento em desalinho, todo sentimento de raiva, toda emoção desequilibrada é como se fosse um tóxico nas engrenagens da alma. Vai nos adoecendo. Porque o corpo precisa libertar isso de alguma forma. No meu caso, libertou-se através de um câncer no colo do útero. Talvez se eu não guardasse tanta raiva, eu não precisaria nem adoecer. Mas hoje eu sou uma testemunha viva que estou voltando em espírito para narrar-lhes a minha experiência e para que vocês não sigam pelo mesmo caminho. E eu escutando aquela comunicação, eu engoli seco e pensei: quantos sentimentos eu ainda acalento que não são nobres? Quantos pensamentos eu nutro que ainda não são elevados? Quantas pessoas eu queria dizer palavrões ou então me acertar nas vias de fato? Nós precisamos nos desarmar. Porque quando a gente se desarma em espírito, a gente vai apacentando e pacificando o nosso corpo. A enfermidade é um distúrbio do espírito que acaba ganhando uma célula, um tecido para poder drenar. E prossegue Emmanuel nos trazendo agora a terapêutica, porque nós já diagnosticamos o problema. Agora Emmanuel nos traz a terapêutica. No parágrafo final do nosso texto, dizendo assim: guardemos assim compreensão e paciência, bondade infatigável e tolerância construtiva em todos os passos da senda. Porque somente ao preço de nossa incessante renovação mental para o bem, com o apoio do estudo nobre do serviço constante, é que superaremos o domínio da enfermidade. Eu quero deixar para vocês aqui agora, nesses 10 a 15 minutos para a gente encerrar o nosso estudo, algumas propostas para que a gente possa vencer as nossas enfermidades que estão no espírito e alcançar a saúde. A primeira receita é amar. Amar como Jesus amou. E vejam, foi ele que disse isso. Está lá em João, capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este: que vocês vos amem como eu vos tenho amado. Olha a proposta. Amarmos uns aos outros como ele amou. Então é um amor sem recompensas. É um amor sem esperar nada em troca. É um amor sem ficar barganhando um lugar no céu para os católicos ou um lugar no nosso lar para os espíritas. É o amor que revitaliza as células, que traz saúde. Qual vocês acham que é o segredo de Divaldo Pereira Franco? 94 anos de serviço no bem, porque ele adoentou muitas vezes. Ele teve e ainda tem
problemas cardíacos. E conta Divaldo Pereira Franco que uma vez, ele já com o coração adoentado, ele teve vários ataques cardíacos pequenos, que não o levaram a óbito. Mas numa dessas circunstâncias, ele deitou-se na cama. E o médico consultou, foi por pouco. Você quase morreu hoje. E na noite daquele dia, ele não foi na reunião mediúnica. E veio Joana de Ângeles perguntar por que ele não havia ido. E ele respondeu: meu irmão, o médico da terra disse que eu estou quase morto. E Joana disse a ele: meu irmão, você está quase, eu já estou totalmente morto. Estou indo para o serviço. Levante-se, porque quem ama não tem tempo para ficar doente. O vosso amor aos espíritos que lá aportarão, sofredores, outros tantos para trazer mensagens, há de trazer uma nova vitalização para o seu corpo. Ele levantou, foi-se ao quebrado, saiu da reunião rejuvenescido. Daí nós entendemos porque quando nós vamos numa reunião mediúnica, ou numa reunião de estudos, ou tomamos um passe, ou nos dispomos a trabalhar no bem, parece que a gente fica melhor. Parece não, gente. É porque quem se dispõe a amar tem sempre um novo tônus. Eu me recordo de Irmã Dulce, o anjo bom da Bahia, que tinha problemas respiratórios graves, e o próprio médico, quando ela era ainda muito jovem, lhe perguntava: eu não sei como você consegue viver com essa doença tão tenaz. E ela respondeu: amando, fazendo aquilo que Jesus espera de mim. Porque não havia um único sofredor que passasse pelo seu caminho que não era objeto da sua atenção. Então, se queremos vencer a doença, tomar o remédio que o médico prescreve. Ir no psicólogo quando necessário. Se precisar tomar a drágia do psiquiatra, tomemos. Mas não nos cansemos de amar, de ser a nossa melhor expressão, de colocar o óculos da ternura para nos relacionar com as outras pessoas, porque isso vitaliza. Segunda proposta para nós vencermos a enfermidade e angariarmos saúde. Perdão, terapia. Nós estamos nos aproximando do Natal. E uma das propostas de Jesus é: perdoai. Mas não apenas perdoar as pessoas, porque muitos de nós achamos, no nosso orgulho, que a gente só deve perdoar, partindo da premissa que as outras pessoas sempre erram e que nós devemos perdoar. Mas já pararam para pensar que nós erramos? Nós nos equivocamos? Eu tenho uma estratégia aqui em casa que é bem peculiar. Eu já peço perdão à minha esposa para o futuro, porque eu erro todos os dias, meus amigos. Então eu digo assim: Gabriele, o nome da minha esposa, me perdoe por tudo que eu já te fiz, por tudo que eu te faço e por tudo que eu ainda vou te fazer. E ela: Rafael, você é muito engraçado. Você ainda nem errou e já está pedindo perdão. É porque eu sou imperfeito. O dia que eu for espírito puro, daqui a milhões de anos, talvez eu não precise pedir pelo futuro. Mas hoje, você é minha grande companheira. Você me perdoa? Te perdoo. Mas pedir perdão para a Gabriela é fácil, porque ela é um anjo. Difícil é pedir perdão para aquele que a gente acha que está certo, para aquele que a gente não quer ver cruzando do outro lado da rua. Meus amigos, perdoar não é volver ao relacionamento e lidar da mesma forma que nós lidamos com as pessoas caras. Perdoar é evitar a vingança, é não descer no mesmo nível da vibração, é entender que a outra pessoa também é um filho de Deus e erra assim como nós. Perdoar é não guardar ressentimento, porque o ressentimento, assim como o pensamento, nos intoxica. Terceira proposta para uma vida saudável: labor terapia. Vamos sair da inércia. Eu sou advindo da cidade de Itapiruna, norte do estado do Rio de Janeiro, e eu me recordo de um Jesus que a minha mãe tem até hoje, no armário do guarda-roupa dela, uma frase embaixo: ó mestre, cansei-me da inércia e hoje quero me pôr em ação. Porque quando a gente se põe em ação, lembram da frase dos antigos? Cabeça vazia, oficina do diabo. Oficina das obsessões. Então vamos nos colocar em movimento. Vamos fazer o que está ao nosso alcance
nos trabalhos espíritas, nos trabalhos da sociedade, nos trabalhos dentro dos nossos lares. A Gabriele costuma me dizer assim: Rafael, eu não consigo fazer 1/10 dos seus trabalhos, porque eu hoje perdi um pouco a timidez e falo com as pessoas pelas redes sociais. E eu respondo para ela: se você não faz 1/10 do meu, eu não faço 1/100 do seu. Porque ela não se dá conta de que cuidar de uma criança, acordar de noite quando ela chora, cuidar de uma casa, ser uma pessoa honesta no seu ambiente de trabalho, isso é labor terapia. Relacionar-se bem com o ascensorista, com o porteiro, com os vizinhos, porque tem muita gente chata. Mas nós devemos nos acostumar às pessoas chatas. Isso é labor terapia. Nós devemos nos acostumar a relacionar com quem pensa diferente de nós, porque nem todo mundo vota no mesmo partido. Nem todo mundo tem a mesma religião. Nem todo mundo é do mesmo jeito. E esse é o grande barato da vida. O labor terapia não é apenas o labor que eu faço por fora, mas é o labor que eu faço por dentro para vencer as minhas arestas. E a quarta proposta para a nossa saúde é o Evangelho Terapia. Porque ninguém consegue ser saudável sem Jesus, o amigo de todas as horas. E eu me recordo de uma passagem do seu Evangelho, constante de Lucas, capítulo 8, versículos 43 a 48, de uma mulher que há 12 anos possuía um fluxo hemorrágico, ela sangrava. E eu durante muito tempo pensei, é fluxo hemorrágico da menstruação, porque mulher sangrando a gente pensa que é menstruação. E pela leitura de Primícias do Reino, psicografia de Divaldo Pereira Franco, de Amélia Rodrigues, eu me dei conta, não era de menstruação, era de hemorroidas. E quem tem hemorroidas sabe, dói. Aquilo você não consegue nem sentar. Imagine uma hemorroida por 12 anos sangrando. Olha a dor daquela mulher. Mas tem mais. Porque quando a gente pensa o sangue na cultura hebraica, o sangue, vitalidade. Presença de Deus em mim. Se eu estou sangrando, eu estou perdendo a minha vitalidade, eu estou perdendo a minha conexão com Deus. As mulheres, quando sangravam, não podiam nem ir no templo, nem praticar as cerimônias de dentro da sua casa. Tinham que esperar passar o sangramento. Então, era uma excluída da sociedade. Do templo, era alguém que tinha dor. Mas ela ganha as forças com um pensamento positivo, porque só com pensamento positivo e muita fé a gente consegue. Ela foi até Jesus, que estava ali nas cercanias da casa de Simão Pedro, na belíssima cidade de Cafarnaum, como vou dizer assim de uma forma bem interiorana, embatumado de gente, apinhado de gente, e ela, se eu tocar na orla do vestido dele, ele vai me curar. Porque conseguir falar eu não vou. Porque as pessoas espremem, as pessoas querem ser curadas, e ela atira o seu braço e toca na beira da orla de Jesus, ou do vestido, e Jesus vira-se para os apóstolos. Quem me tocou? Eu senti saindo de mim uma virtude, ou um fluido, conforme a tradução. E Simão Pedro, estouvado, porque Simão Pedro era muita virtude, mas também muita ignorância. Jesus, mestre, como assim quem te tocou? Deve ter umas 1000 pessoas aqui do seu lado e você quer saber, dentre essas 1000, quem te tocou? Simão, alguém me tocou de uma forma especial, porque eu senti saindo de mim uma virtude. Alguém de uma fé diferente, alguém que nutre bons pensamentos, alguém em conexão com o alto, alguém que busca saúde para vencer a enfermidade, me tocou, Simão. E abre-se uma espécie de vão naquele momento e a mulher atira-se ao chão. Fui eu, Senhor, e eu te toquei buscando saúde. E logo meu sangue estancou. Jesus vai até ela, estende-lhe a mão, mulher, a tua fé te curou. Vai e não tornes a pecar. Vamos estender aí a proposta de Jesus. Vai e não peques. Vai e não voltes a ter pensamentos sem desalinho. Vai e se dê conta que saúde não é apenas a ausência de enfermidade, mas saúde é um completo bem-estar físico, mental, social e espiritual.
Mulher, você é um espírito que precisa estar bem da tessitura espiritual para estar bem desse corpo material que é transitório. Então, comentando essa belíssima página de Emmanuel, que merece ser lido o livro como um todo, porque, como eu disse no início, são 30 propostas, uma cartilha de 30 direcionamentos para que nós vivamos a vida. E viver a vida lembrando de Jesus, porque é Natal mais uma vez. Que nós possamos não apenas lembrar dos panetones, que eu adoro, da rabanada, então, só de lembrar daquela rabanada, e hoje tem até a rabanada assada, para quem não quer engordar muito. Lembrar do peru, do chester, lembrar dos presentes. Lembremos também disso, mas sobremaneira lembremos de Jesus, do seu evangelho e da sua proposta nas nossas vidas. Um Feliz Natal, meus amigos. E eu termino com uma oração do benfeitor Emmanuel. Estudamos Emmanuel, lemos Emmanuel, reverenciando Jesus. E na oração nossa, psicografada por Francisco Cândido Xavier, nós terminamos aí essa primeira parte. Porque se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu respondo. Se eu não souber, eu passo para a nossa jovem. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer do trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não gostaríamos que nos fosse feito. E auxilia-nos sobremodo a entender que a nossa saúde não é apenas a ausência de enfermidade, mas é o estado de quem busca cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Um beijo em vocês e um Feliz Natal. Pode abrir o microfone aí para você responder as perguntas. Opa, pronto, eu consegui ajeitar aqui. Essa oração é muito linda, eu achei muito bonito essas palavras no final. E tudo assim que você falou, eu achei muito importante, sabe? Essa questão do perdão, a saúde mental, né? Não só a questão do físico, né? Da doença, como você disse. E eu acho que até é um texto, é um estudo muito importante, até pelo momento, né, que nós estamos hoje em dia, né? Muito obrigada mesmo por ter vindo aqui e falado, né, essas palavras pra gente, ter feito esse estudo, né? Ai, gente. Bem, se tiverem alguma pergunta, podem mandar que eu passo para ele, né? Aí ele vai poder responder. Mas pelo que eu tô vendo, né? Enquanto isso, eu só vou falar de novo só os avisos que eu passei lá no início para falar da questão que as vagas para o grupo de comunicação já estão abertas, então quem quiser participar com a gente, fazer essa, que nem a gente faz aqui, a live e tal, vai ser muito bem-vindo, só entrar em contato com a gente. E que as lives de sexta-feira vão passar a partir do ano que vem para quarta-feira às 8 horas, então para todo mundo, para ninguém perder e tal, marcar lá na agenda, para ano que vem vai ser sempre às quartas. E não menos importante, que dia 19 de dezembro agora é a nossa última entrega da cesta básica do ano, que é a de Natal.
Então, quem puder ajudar, divulgando, compartilhando nas redes sociais, até doando, seja um alimento ou até com o dinheiro, vai nos ajudar bastante. A gente vai agradecer muito. E quem também quiser ir lá no dia, ajudar, visitar, ver como é que é o trabalho, vai ser muito bem-vindo. É só entrar em contato com a gente pelas redes sociais ou até pelo WhatsApp, que passou aí no início. Ou falar até com o Rodrigo, que o Rodrigo tá sempre aí atento em tudo. Então, é isso, gente. Pelo que eu tô vendo, não tem dúvidas, o pessoal conseguiu captar bem. E eu sei que você leu, né, a oração, né, do Emmanuel, mas eu queria perguntar se você podia fazer só mais uma precezinha para a gente poder encerrar aqui a live. Bom, eu não li a prece do Emmanuel, não. Essa tá de cabeça. Ah, certo. Mas vamos lá. Desculpe. Amigo e mestre Jesus, benfeitor maior de nossas vidas, nós te agradecemos por todas as bênçãos recebidas. Nós te agradecemos pela vida, pelo ensejo da reencarnação. Te pedimos abençoe todos os trabalhos da União Espírita Carlos Chagas, seus trabalhadores, aqueles que ali aportam, agora pelo meio virtual, buscando amparo e proteção. Nós te pedimos, mestre amado, esteja com cada um daqueles que nos acompanharam nessa live, seus familiares, os nomes que perpassam suas mentes. Ó mestre, dai-nos a tua paz, pois somente com a tua paz podemos vencer a nós mesmos, as nossas enfermidades, para seguir em frente. Esteja conosco neste finalzinho de ano, para que nos lembremos de ti e procuremos ser cada dia mais pessoas melhores. Muito obrigado por tudo e que assim seja. Muito obrigada mais uma vez. E quero agradecer de novo por ter vindo aqui. Parece que alguém mandou uma mensagem aqui. Deixa eu só botar aqui. Sim. Bem, é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez. Eu quero agradecer você de novo. Foi muito lindo a palestra de hoje. É que eu responda a ela? Claro, se é possível. Márcia Barbosa, o transtorno de ansiedade é o resultado do excesso de medo ou simplesmente o medo de coisas ruins acontecer? O transtorno de ansiedade, ele tem as mais variadas causas. Eu não conseguiria trabalhar de uma forma completa essa sua pergunta sem fazer aquilo que a gente chama na medicina e na psicologia de anamnese do caso que está por trás da ansiedade. Porque a ansiedade, o que é? Enquanto emoção, ela é uma emoção básica. Eu posso ter ansiedade por um emprego que eu vou conseguir, por um encontro que eu vou ter. O próprio Pequeno Príncipe nos falava que se você diz que vem às 4, desde as 3, eu serei feliz. Ou seja, esperar algo acontecer não é o problema. O problema é quando a gente torna patológico esse sentimento e começa a sofrer por coisas que não aconteceram, que podem não acontecer e que às vezes até vão acontecer, mas estão no futuro. Então o que a gente precisa fazer? Começar a viver o presente, valorizar as nossas experiências presentes e saber que nós temos um mestre, Jesus, que nos disse: a cada dia já basta o seu próprio mal. E saber que tudo está e continua sobre a bondade de Deus. Não cai uma folha de uma árvore sem que seja da vontade de Deus. Então isso é um trabalho íntimo, é um trabalho de disciplina mental que a gente muitas vezes precisa, além do auxílio dos recursos espirituais, do passe, do estudo espírita, para a gente renovar os nossos padrões mentais. Às vezes a gente precisa do auxílio de um psicoterapeuta para que a gente possa trabalhar as nossas emoções, quais são as nossas questões pessoais que estão nos fazendo ansiedade, que estão nos levando à ansiedade, mas sobretudo, minha amiga, eu peço nesse instante que você busque o amparo no alto, o amparo na prece,
o culto do evangelho no lar, busque perceber quais são essas emoções que estão te trazendo essa ansiedade, que situações estão te colocando ansiosa e trabalhe tudo isso internamente. Trabalhe igualmente essa confiança no alto. E se você entender que precisa de uma ajuda extra, procure alguém para conversar ou até procure um bom profissional da psicologia que possa te ajudar nessa tarefa aí do autodescobrimento. Que Jesus te ampare, que os bons espíritos estejam contigo. Certo. Bem, obrigada. Se tiverem alguém mais dúvidas e tal, pode colocar que ele vai responder com toda certeza. E é isso. Parece que foi na hora certa, né? Foi a pergunta na hora certa. Tudo, nada por acaso, né? Nada por acaso, como a gente Exato. Sempre... Então, é isso, gente. Muito obrigada e boa noite a todos. Tchau.